Bom, nós estamos enfrentando a pior seca dos últimos 75 anos. Já são mais de 202 mil focos de calor pelo país. Desde janeiro deste ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E é assim que a gente volta com esse segundo bloco, destacando essa preocupação, essa preocupante notícia, para falar sobre o novo decreto de combate a incêndios florestais publicado pelo governo federal. Várias práticas passaram a ser tipificadas como infrações ambientais e os valores das multas também aumentaram e muito. Na semana passada, nós falamos sobre esse assunto das queimadas e o fato de cerca de 800 produtores rurais no Pará terem sido notificados para que cumpram medidas de prevenção e controle a incêndios sob pena de autuação. Agora, esse novo decreto traz novas preocupações aos produtores. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é o Dr. Fernando Leitão, advogado especialista em direito ambiental. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Olá, muito obrigado. Obrigada a você pela sua participação com a gente. Eu quero começar te perguntando quais são as principais regras, sanções e embargos previstos por esse decreto 12.189, agora de 2024, e por que essas deliberações podem afetar o produtor rural? Bom, o que nós tivemos agora com o novo decreto envolvendo as infrações ambientais foi, na verdade, uma alteração do decreto existente, que é o decreto 6514 de 2008. Então, eu diria que essas infrações já eram previstas, mas não com a intensidade e a clareza com que hoje elas são enfrentadas pelo governo federal. Até porque o decreto, é importante deixar bem claro para o produtor rural, ele não é uma lei no sentido estrito da palavra, ele é basicamente uma normativa que parte da Presidência da República através dos outros órgãos. Então, é muito fácil eu modificar o texto, é muito fácil eu dificultar alguma atividade, alguma questão por meio de decreto, é como é feito. Então, o que a gente teve basicamente hoje foi a inserção ou a separação de três grandes condutas, né? A gente tinha o fogo em pasto, em área agropastoril, já era infração, ela foi majorada a multa por hectare para R$ 3.000. E temos agora três novos dispositivos que deixam bem claro que quando o fogo ocorrer em floresta ou vegetação nativa, ou seja, fora da plantação, fora do pasto, a multa vai para R$ 10.000. Quando é em floresta cultivada, era algo não previsto, R$ 5.000 por hectare. E também, quando se deixa de implementar algumas medidas, a multa passou a ser de 5 mil a 10 milhões de reais. Não são as únicas alterações, mas eu diria que são as mais substanciais. Isso é bastante preocupante, vale ressaltar, porque as principais áreas de fogo são justamente nas áreas florestais, Lembrando que a maioria, todas as fazendas do Brasil têm aí as suas reservas legais de 20 a 80% dependendo do bioma do país, e normalmente essas áreas de reserva legal são difíceis de acessar, difíceis de apagar o fogo nesses lugares. Então, quais inseguranças isso traz para o produtor, doutor? É uma situação bastante complicada, porque o Código Florestal de 2012, ele veio com uma proposta de pacificação do meio rural, mas não é isso, após 12 anos, que vem acontecendo. O Código ele deixou claro o seguinte: caso você não tenha culpa pelo fogo, você não pode ser responsabilizado pelo fogo, em nenhuma esfera. Não pode ter multa do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente, ação do Ministério Público, questão criminal, mas na prática não é isso que acontece. Então, pega fogo na reserva legal, no caso de Mato Grosso, onde eu estou, 80% de reserva, quando você tem uma floresta, e você é responsável por esse fogo que acontece. Antes, a sanção que nós tínhamos ali era um pouco diferente, mas agora eles recrudesceram a situação e te deixaram ainda mais responsável por isso. Lembrando que a sanção é por hectare como regra. Uhum. Então, se fizer o cálculo, é basicamente pegar 10 mil por hectare, é uma coisa que fica absurda. Sim, é uma multa que pode chegar de verdade a milhões de reais, Impossibilitar realmente o produtor de conseguir pagar esse valor. Agora, como é que os produtores podem garantir o amplo acesso à defesa, Esse decreto, ele dá o amplo acesso à defesa para os produtores, Para que eles não sejam punidos de maneira injusta. Isso continua garantido? Como é que os produtores podem fazer para evitar essas sanções injustas? É preciso que eu fale com bastante parcimônia sobre o tema, mas eu diria que formalmente a defesa existe como sempre existiu. A Uhum. grande dificuldade que a gente enfrenta hoje é que a lei seja aplicada. Tanto que esse recrudescimento legislativo, até draconiano, é uma coisa bastante complicada, porque na prática a punição por fogo é a regra e não a exceção. E mesmo quando se trata de IBAMA, então a questão dificulta muito a matéria de defesa.
há defesa, seguindo-se a lei, é possível não ter problema com multa, mas a questão do embargo permanece. E o que me preocupa nesse novo decreto, inclusive, é a ampliação que foi feita num dos artigos, o 16A, dos perímetros que podem ser embargados. Hoje, seguindo a lógica do IBAMA, que ele já tem aí desde março de 2024, é possível que eu embargue outras atividades que não só onde ocorreu o dano ambiental como era antes. Eles estão dando margem hoje para que essa imposição de que outras atividades da propriedade sejam embargadas. E uma vez que seja embargada essa propriedade, ainda que a multa tenha defesa e venha a prescrever, o embargo permanecendo, vendeu a área, não tem problema, continua o embargo na propriedade. Financiamento, venda de gado, venda de grãos, e a dificuldade para se levantar esse embargo é tremenda. Então, eles estão fechando o cerco de tal maneira que não sei até que ponto será capaz o decreto de diminuir a quantidade de incêndios que vem ocorrendo, e, ao mesmo tempo, a certeza é que muita gente inocente, muito mais do que antes, vai ser responsabilizada. Agora, doutor Fernando, eu te pergunto, né, diante disso ter sido feito por um decreto, que é uma coisa um pouco frágil, a gente pode dizer, que não passou ali por todo o processo legislativo, como é que os produtores e as entidades representativas do agro poderiam se mobilizar num cenário como esse de maneira organizada para que realmente a gente conseguisse fazer uma frente a esse tipo de situação, né? Qual conselho que a gente poderia dar? Bom, primeira coisa, questão prática, o produtor rural ele precisa se precaver para não cair naquela multa de 10 milhões, que pode chegar a 10 milhões imediatamente, que é a realização de aceiros, o sistema de prevenção de incêndio. Esse é o primeiro passo para já não ser vítima logo de cara desse tipo de arbitrariedade. E o segundo, que é um pouco especulativo da minha parte, mas essa organização ela deveria ser feita junto aos representantes do Congresso Nacional. Não entendo que seja cabível que um decreto imponha tantas limitações como já é o próprio 6514, cujas multas são absurdas, está desatualizado desde 2008. O dia que eles fizerem a atualização vai ser uma coisa de outro mundo. Elas precisam ter a participação do Congresso, caso ainda estejamos em uma república federativa, em um Estado democrático de direito. Isso é uma iniciativa nesse grau de intervenção que deve partir do Congresso, até porque a gente tem, quando se trata de direito ambiental punitivo, você cumula esferas. Então, um dano ambiental ou uma alteração do meio ambiente pode implicar numa ação civil pública, numa infração administrativa acompanhada de embargo, mais uma ação criminal. E todos eles tratam praticamente do mesmo assunto. Então, eu tenho, para efeitos práticos, a tripla punição pelo mesmo fato. E isso deveria partir do Congresso Nacional. Sabemos que depois vai passar pelo crivo do STF, que eu me reservo a não tecer comentários. Seria essa organização, por meio de cada entidade local, não adianta só os grandes produtores ou os pequenos pulverizados, e exigirem uma clareza no grau de responsabilização em caso de fogo, porque todo mundo sabe, questão do Pantanal, questão da Mata Atlântica um pouco menos, questão da floresta amazônica, quando esse fogo pega com incêndio, não tem como você barrar. O aceiro, se for de 5, 10, 15, 30 metros, às vezes não é capaz de barrar. Só que se você fizer um aceiro maior, você é multado por ter feito esse aceiro. Então você fica num impasse que, se eu faço um aceiro suficiente, falam que é desmate. Se eu não faço o suficiente, pega fogo, a culpa é minha. Então tem como a gente alegar ilegitimidade? Tem. O advogado, ali o engenheiro que faz essa defesa, tem que ser participativo, tem que ser muito atuante, e é importante registrar quando estiver acontecendo esse fogo. É importante registrar o combate com foto, com vídeo, o que for possível, lavratura de ata notarial no cartório. Para quê? Para, chegando nesses órgãos que não têm, ainda que o direito formal à defesa esteja garantido, a aplicação dela é um pouco fora do que deveria ser, para que ele tenha esses elementos, para ao menos judicialmente depois conseguir se livrar dessa multa de 10 mil reais por hectare, no mínimo, que é um absurdo. Fora agora a floresta plantada e questão criminal, que permanece. A gente tem lá na Lei de Crimes Ambientais e temos também no Código Penal. Sim. Doutor Fernando Leitão, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, advogado especialista em Direito Ambiental. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde para o senhor também. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.